Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que muita gente observa, mas pouca gente para pensar. Por que será que os pintinhos criados pela própria galinha crescem mais rápido, adoecem menos e ficam mais resistentes? Também quero falar sobre seleção natural e por que as criações estão cada vez mais fracas, doentias. Se gostar do vídeo, já sabe, né? Deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu? Vamos ao vídeo. Quem já deixou uma galinha chocar e cuidar dos pintinhos sabe do que estou falando. A diferença é visível e isso tem motivo. A galinha faz um trabalho que nenhum criador consegue imitar. Ela aquece os pintinhos na medida certa, ensina onde ciscar, o que comer, protege do frio, da chuva, do vento e até de outros animais. Isso tudo sem estresse. E pintinho que cresce sem estresse, cresce mais rápido, come melhor e fica mais forte. Além disso, a galinha transmite uma imunidade natural aos filhotes. Isso ajuda muito nas primeiras semanas de vida, quando os pintinhos estão mais vulneráveis. Tudo isso já mostra a importância da criação natural. É lógico que esse método natural se aplica às galinhas de raça pura e às caipiras comuns, pois o desenvolvimento das linhagens comerciais é inigualável, com ou sem galinha cuidando. Mas tem outro ponto que quase ninguém fala. A forma moderna de criar galinhas está enfraquecendo as linhagens. Hoje em dia, a maioria dos criadores usa ambientes totalmente controlados, temperatura certa, ração balanceada, antibióticos, vitaminas e remédios desde os primeiros dias de vida. Com isso, a gente acaba mantendo vivas aves que, na natureza, provavelmente não resistiriam. É como se a gente estivesse protegendo aves fracas, que só sobrevivem porque o ambiente e os cuidados são artificiais. Com o tempo, isso vai selecionando aves cada vez mais frágeis. E aí o criador fica preso num ciclo. Quanto mais aves fracas ele tem, mais depende de remédios, suplementos e controle total. Por isso que eu gosto de falar da seleção natural. Quando você cria de forma mais rústica, sem tantos recursos artificiais, só as aves mais resistentes prosperam. E são essas que você deve selecionar para o seu plantel. Olhando por esse lado, fica fácil entender o porquê das galinhas caipiras comuns serem tão resistentes. Não é por causa da carga genética de diversas raças que elas carregam, e sim pelo modo que são criadas. Em quase 100% das vezes, sem nenhum cuidado especial, pois são largadas nos quintais, somente com o básico, milhozinho, um poleiro para dormir e só. Daí, só as aves mais resistentes sobrevivem, as que resistem à primeira coriza infecciosa. Quando tiram pintinhos, metade sobrevive, e os sobreviventes crescem com muita resistência. Quando meu avô criava galinhas, era comum aparecer uma galinha com muitos pintinhos no terreiro de casa, 10, 12, e nos dias seguintes o número ia caindo. Alguns eram predados, outros adoeciam, e assim a seleção natural acontecia. A criação era completamente moldada pelo ambiente. As raças puras não são tão resistentes por causa de tanta intervenção humana, pois dificilmente se faz incubação natural e o modo de criar é bem artificial. Agora, eu não estou dizendo que você tem que abandonar os cuidados com as aves, mas sim que vale a pena observar e valorizar aquelas que se desenvolvem bem, mesmo sem tanta intervenção. Isso, a longo prazo, cria linhagens muito mais fortes e saudáveis. E aproveitando esse gancho, eu quero falar também da ração. A ração industrial realmente ajuda no desenvolvimento rápido dos pintinhos.
Mas muita gente esquece que ela contém produtos artificiais, como o núcleo, que é um conjunto de aditivos químicos, conservantes, antioxidantes, né, realçadores de palatabilidade e até promotores de crescimento. Isso tudo pode dar resultado rápido, mas pode ser prejudicial a longo prazo. É como acelerar o crescimento de forma forçada. A ave cresce depressa, mas pode ficar muito mais suscetível a doenças, queda de imunidade e até problemas reprodutivos no futuro. Então, é mais um ponto para a gente pensar. Será que vale mais a pena uma ave que cresce rápido, mas vive menos e depende de remédio? Ou uma ave que cresce mais devagar, mas é rústica, saudável e tem boa reprodução? Conclusão: se a gente quer realmente melhorar a qualidade do nosso plantel, o ideal é selecionar aves mais fortes, mais resistentes, que adoecem menos e conseguem se virar com menos ajuda. Isso não é só diminuir os custos, como também fortalecer a linhagem de sua granja. E agora eu quero saber de vocês. Já perceberam essas diferenças aí na criação? Os pintinhos criados pelas galinhas crescem mais rápido e já tiveram problemas com aves que só sobrevivem na base do remédio? Comenta aqui embaixo, vamos trocar experiência. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar sua curtida e se inscreve no canal para receber mais conteúdo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!